Boa tarde, gente. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Eu estou de casa nova, porque lá em casa não tem Wi-Fi, tive que arrumar outra casa. Dá tudo certo no final. Hoje a gente tem a alegria de receber nosso irmão, Evaldo, lá da Casa do Caminho, Chico Xavier, e do CEPAC também, que a gente já pegou nosso irmão para nós também. Antes de dar a palavra para ele vai falar sobre um assunto bem sério, né? O barbeiro e a trave no nosso olho. E antes de eu passar a palavra para ele, eu vou passar para a Julinha, que ela vai fazer, a Júlia Paz vai fazer a leitura da página Aflições, o comentário e a nossa prece de hoje. Bem-vinda, Ju, o microfone já está liberado, já vou liberar a página aqui para o pessoal acompanhar. Só um minuto. Uma boa tarde, noite para todos, e que Jesus nos abençoe. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, Ju. A página de hoje, Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Pedro, capítulo 3, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo das colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pinzados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Mensagem de Emmanuel, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 83. Bom, meus amigos, é uma página inspiradora, porque nós sabemos que as aflições, de alguma forma, ela se faz necessária para a nossa evolução aqui na Terra, porque a Terra ela é uma escola, ela é um hospital, né, onde nós precisamos aprender a sermos cristãos, como de fato Deus espera de cada um de nós. Então, quando eu vi esse trecho aqui, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo, eu fiquei muito feliz, porque é sinal de que Deus está muito preocupado conosco, que Jesus está conosco o tempo todo nas nossas aflições. E isso, de alguma forma, é bom para fortalecer a nossa fé, porque a fé ela tem que ser sentida. Nós precisamos ter a fé, porque através da fé é que nós conseguimos lidar com as aflições. Tá? Então, não vou me estender, porque o tempinho é curto, mas é precioso. Mas vamos elevar o nosso pensamento ao alto, respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir que Ele esteja sempre conosco, nos alimentando, nos fortalecendo, robustecendo a nossa fé, para que possamos seguir realmente a rota do Evangelho, que possamos sair do campo das ideias e colocarmos em prática tudo que aqui todos os dias nós temos a oportunidade de aprender. Te pedimos, Senhor,
que abençoe e fortaleça o nosso irmão Evaldo, que derrame sobre cada um de nós que aqui estamos nessa sala os fluidos necessários para a nossa cura material e espiritual. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus. Obrigada, Julinha. Então, a gente, com muito carinho, passa a palavra, então, para o nosso amigo Evaldo Raia, que vai fazer a palestra sobre o argueiro e a trave no olho de nós todos. Olá, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Assim, hoje o dia realmente é de muita alegria, de muita felicidade, porque é aniversário da nossa mãe, né? Da mãe Iris, que é a mãe do Cefac, né? Que a Adriana e a Ana Maria e os outros irmãos não se aventurem a tirar esse título dela de nós, né? Que nós as agregamos como irmãs, pois somos filhos da Dona Iris. Que a Virgem Mãe te abençoe, Dona Iris. Mais e mais e mais. E também outro motivo de alegria é que a minha filhotinha, Esther Raia, veio prestigiar, né? E a Esther tem uma história muito séria assim com a Júlia, sabe, Adriana? Porque o umbigo da Esther caiu na mão da Júlia, sabe? Num banhozinho que a Júlia estava dando. E a Júlia vai se preparar agora porque a Esther está grávida, né? Vai me dar mais um netinho ou netinha, que Jesus abençoe esse irmão que chega, né? E a Júlia já quer se arvorar a Esther e também dar banho no neném, tá bom? Bom, pulando essa parte, né, que a Júlia falou para eu não fazer a Esther passar vergonha, eu já fiz, a gente vai para o estudo, porque assim, eu não tenho argueiro no meu olho, eu tenho um caminhão de gravetos no meu olho, né? Então aí a gente perde um pouquinho o senso daquilo que a gente deve propor, mas quando é com carinho, né, e não ofensivo, tudo é permitido com as graças de Deus. Como a Adriana nos falou, o tema de hoje é um tema extremamente presente. Aliás, eu não vejo nenhuma frase do Evangelho que tenha ficado no passado ou que não se aplique no dia a dia de todos nós, porque, como diz Pedro, lá no Evangelho de João, para Jesus, só tu tens palavras de vida eterna. Então, as palavras de Jesus, nós vamos continuar pela eternidade afora, estudando, analisando, para que, robustecendo a nossa confiança, a gente passe a praticar as palavras do Mestre como um ato cotidiano. E como está anotado aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 3 a 5, que Jesus fala assim, nos alerta assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essa frase de Jesus, ela tem um significado muito profundo a partir do momento que Jesus nos propõe um olhar íntimo, um olhar individual, um olhar para as minhas necessidades. E, não casualmente, né, o nosso codificador, amparado pelos espíritos que compõem o espírito de verdade, ele coloca essa citação em Bem-aventurados os que são misericordiosos, lá no capítulo 10. Por quê? A proposta de nós irmos ao caminho da misericórdia, né? E eu sempre lembro o Guimarães Rosa, né, Adriana, que fala que misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Sabe? Eu achei essa frase tão profunda e tão bonita que muitas das vezes a gente fica querendo encontrar significado para determinados termos dentro do Evangelho, a gente se perde em explicações técnicas, científicas, e esquece que o Evangelho é simples, é da simplicidade. Há muitos anos atrás tinha um livro que não é mais editado, que é o Evangelho dos Humildes, que é uma forma simplificada do Evangelho para a nossa aplicação. Porque todos nós
que estamos hoje matriculados na escola da doutrina espírita, o Evangelho não é novidade para nenhum de nós. Não na condição de espíritos. Nós não somos novatos no Evangelho. Tem a frase de um benfeitor da nossa casa, José Cândido, que ele nos fala que nós não estamos mais na infância espiritual, mas sim na infância moral, e por nossa opção. Na infância moral, por nossa opção. Por quê? Porque a nossa condição de espíritos, no estágio atual que já nos encontramos, nós já saímos da fase da infantilidade espiritual, ou seja, aquele período ainda de adaptação da jornada espiritual. Mas na infância moral, por opção, ainda estamos matriculados ainda na escola do Beabá. Por quê? Porque nós insistimos primeiro de apontar o caminho para os outros, esquecendo que se o caminho é tão bom quanto nós afirmamos, por que não o seguimos? Tem um ditado que é do egoísta, que fala que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia. Né? Isso é um ditado do egoísta, porque todo conselho ele é sempre bem-vindo, ele é sempre justificado pela própria intenção de auxiliar. Porque você pega o Evangelho de Jesus, de Mateus ao Apocalipse, são conselhos. E Jesus poderia vender. E ele faz o quê? Nos doa amorosamente, placidamente essas orientações para que nós possamos aplicar em nossas vidas. E ele chega a um ponto de ele dizer que o homem prudente é aquele que ouve as suas palavras e as cumpre. Porque aí é como aquele que constrói a casa sobre a pedra. Vem a tempestade, os ventos, e a casa não é abalada, porque ela está em base sólida. O imprudente é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Somos nós, quando não ouvimos os ensinamentos de Jesus e, mediante os tormentos naturais da vida física, a nossa casa, a nossa base desmorona. E nós entramos em desespero, muitas das vezes, o suficiente para, como fala a garotada, colar as placas. Quando a gente não tem a base do Evangelho solidificada no desejo de fazer, nós perdemos por completo qualquer estrutura de raciocínio. Certa vez me falaram que o Evangelho ele tem a proposta da ação no bem. E eu entendia que o Evangelho tinha a proposta de reagir ao bem. Mediante um fato, eu reagia à luz do Evangelho, não. O Evangelho me propõe agir no bem, independente da condição ou da ação do outro, porque não é o outro que vai influir na minha vida, sou eu. É por isso que, nesse contexto do Evangelho de Mateus, ele nos traz essa visão que Jesus diz que, enquanto eu me preocupo com a dificuldade do outro, eu esqueço de analisar e corrigir as minhas. Isso num aspecto mais comum possível. E não vale dizer que eu estou falando isso para ajudar, para esclarecer, porque eu quero o seu bem. Não. Porque se eu quero aquilo que eu julgo ser o bem para alguém, então eu tenho a responsabilidade de cumprir, de fazer cumprir para mim na minha vida. A partir do momento que eu estabeleço que essa conduta ela é ideal para o outro, eu estou me colocando numa situação acima dele. Eu não preciso analisar isso. Eu estou dizendo para você que é para te ajudar. Caso a gente não tenha percebido ainda, sabe, Adriana, mas Deus, na sua sabedoria infinita, Jesus, como geneticista dos espíritos encarnados na Terra, Jesus moldou o nosso corpo com 2 orelhas e uma boca. E olha que ele falou assim, já sabendo que o Evaldo lá na frente ia falar muito, ele botou assim, vamos botar a orelha pertinho da boca, porque o primeiro a ouvir é aquele que fala. Então, se eu reúno condições de dar as orientações que eu julgo necessárias para o caminhar de quem quer que seja, da minha filha Esther, a pessoa que chegou hoje pela primeira vez aqui no nosso estudo e não temos a intimidade, se eu me julgo em condições de dar esse esclarecimento, supõe que eu parto do princípio de que eu esteja agindo da mesma forma.
Porque quando Jesus nos chama de hipócritas por querermos ver o argueiro que está no olho do outro, o que Jesus está falando? Que nos falta coerência. A hipocrisia é algo que nos distancia da coerência. Eu sei o que é o certo, mas eu só falo o que é para o outro fazer, e eu não faço. Então, eu sou hipócrita. Eu perdi a oportunidade da coerência. O mestre relata nos Mateus que Jesus estava sentado no pátio dos gentios e, ao longe, tinha um sacerdote na porta de entrada do pátio dos homens. E o sacerdote estava paramentado, porque certamente ele estava atrelado às funções que lhe cabia naquele dia, e Jesus olha para o sacerdote e fala assim: vedes aquele homem, o sacerdote? E os discípulos olharam. Fazei tudo o que ele vos ensinar, mas não do jeito que ele faz. Porque nós ainda não temos a coerência de associar as nossas palavras às nossas ações. E todas as vezes que eu exijo do outro uma postura que eu ainda não tenho, eu tenho uma trave no meu olho querendo tirar o cisco do olho do meu irmão. A proposta de Jesus não cabe duplo entendimento, sabe? Não dá para você falar assim, não, mas também Jesus falou que pode ser assim. Não, o ensinamento do mestre, de um Cristo, é um ensinamento objetivo, é super direto. A gente recorre sempre à ajuda de Emmanuel, como a página que Julinha leu para a gente, e lá no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 35, nós já estudamos esse capítulo no Cefac, à noite. O título é Observemos Amando. Emmanuel coloca assim para a gente: a pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. É o que Dona Joana chama de reflexo do ego. Sabe? Todas as vezes que eu aponto o defeito da Jane com uma facilidade enorme, eu estou vendo os meus defeitos na ação da Jane. Por isso que eu identifico. Certa vez chegou uma mulher lá no Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, e ela estava revoltada, porque ela tinha ido de manhã na Fazenda Modelo procurar Chico. E o senhor Joviano, que era o chefe do Chico, já tinha dado ordem ao Chico que, no horário do expediente, ele tinha que cumprir a tarefa do expediente dele, para o que ele foi contratado. Não é? E ele não deveria atender as pessoas lá na fazenda nesse horário. Então, o Chico, para não se indispor com ninguém, combinou com o porteiro da Fazenda Modelo, quando chegasse alguém procurando ele, que dissesse que ele estava no campo, vendo os bois, os cavalos, que não dava para chamar. E assim, a pessoa ia embora e aguardava outro horário. Essa mulher foi lá, recebeu essa notícia, voltou, passou na casa de André Luiz, irmão do Chico, que era sapateiro, e perguntou: quero falar com o Chico. Aí André Luiz falou assim: olha, o Chico está lá dentro, está trabalhando, não está nada, já estive lá, ele não estava. Então, a senhora aguarda, que à noite ele vai estar aqui no centro, a senhora fala com ele. Ela foi até o centro, que o José Cândido morava, aonde era o Luiz Gonzaga, e o José Cândido ele fazia sela e bota de couro. E ela perguntou ao Zé Cândido: Zé Cândido, cadê Chico? Já fui em tal lugar, ele não estava, ali também não estava. Zé Cândido pacientemente: olha, minha irmã, essa horário ele está trabalhando, só à noite que ele vem aqui para o centro, a senhora vem aqui. Quando chegou a noite, Chico estava lá recebendo uma psicografia, a mulher entra no salão, para em frente ao Chico, o Chico naquele olharzinho dele, né, carinhoso. Ele, pois não, minha irmã. A mulher tacou-lhe a mão na cara do Chico, deu-lhe uma bofetada na cara dele. O Chico se assustou, levantou, foi para a cozinha e começou a chorar. E aí Emmanuel perguntou para ele: o que você está chorando? O senhor não viu? Ela chegou, me deu uma bofetada na cara. O senhor não acha que eu estou com a razão? Emmanuel falou: acho, mas ela está com a necessidade, vai lá dar um passe nela que ela está precisando. Chico foi lá e deu um passe.
Por quê? Porque o que Emmanuel mostrou para o Chico não era ver o argueiro que estava nos olhos dela, que era o descompasso dela, mas mostrar a Chico que aquele argueiro que estava no olho daquela irmã era a causa da sua dificuldade. E não era necessário o Chico chamar a atenção dela, dizer que ela tinha sido mal educada. Eu, sinceramente, eu agradeço a Jesus porque eu não passei por essa situação, porque eu não sei o que eu faria na realidade. Por isso que eu falo que eu tenho um caminhão de graveto no olho ainda. Mas quando você tem a tendência de analisar a conduta do outro pelo olhar do Evangelho, você esquece da crítica e do julgamento. Você só vê a necessidade daquele irmão. Você só vê o quanto aquela pessoa busca a ajuda, e, num caso sua, para aquele momento. Porque eu sinto dizer, eu não sou um docinho de coco. Eu não sou. Eu não sou um espírito já equilibrado. Eu tenho inúmeras dificuldades. E por eu ter essas dificuldades, por que o outro tem que ser bom? Por que o outro tem que ser equilibrado? Por que o outro tem que dar o que eu ainda não sei dar? Nós temos o hábito de analisar a conduta do semelhante pela minha. Já viu quando uma pessoa recebe um desaforo de forma acentuada e a pessoa se mantém serena? Você chama ele de evangelizado ou de bobo? Ah, lá, é um covarde, lá. Salário que bem quiser e ele está lá. Não, tá, graças a Deus ele não é covarde, não. Ele só está partindo do processo de evangelização que Jesus nos promete, que Jesus nos solicita. Então, por isso que Emmanuel fala que descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Se eu consigo enxergar com tanta facilidade defeito em tanta gente que está ao meu redor, ou todo mundo é muito ruim, ou eu sou pior do que todos, porque eu acredito nessa possibilidade de eu ter mais dificuldade de todos aqueles que estão ao meu redor. Por quê? Porque a minha necessidade do Evangelho é infinitamente maior de todos aqueles que estão perto de mim. Então, eu preciso me evangelizar, não é que eu quero, não é que eu goste, é necessidade. Certa vez o mentor falou para a gente, lá na nossa casa, que o fato de estarmos reunidos, e isso a gente pode abranger, né? O fato de estarmos reunidos numa casa onde se mostra a aplicação do Evangelho, ela está estabelecida pela nossa necessidade. E eu tenho uma outra notícia para dar muito séria para vocês. Não existe privilégio à luz do Evangelho de Jesus. Ah, eu sou um privilegiado. É nada, bobinho. É nada. Você quer ser, mas não é. Porque privilégio é injustiça e a lei de Deus não cabe injustiça. Tudo aquilo que nós ouvimos, que nós falamos, que nós lemos nos estudos que nós participamos, é de acordo com a minha necessidade. Ah, Evaldo, mas olha só, eu não critico ninguém, graças a Deus. Não agora, mas não quer dizer que estamos livres da crítica, mesmo que seja aquela crítica caridosa, né, Mário? Que às vezes a gente quer florear o pavão. Olha, eu estou falando que é para te ajudar, mas aí o venenozinho desce pelo lado aqui. Porque quando a gente fala e a pessoa acolhe a nossa fala e busca orientação realmente dentro daquilo que nós falamos, a gente viu olha lá, ó. A carapuça caiu direitinho, fulano está lá, ó, querendo mudar. Ao invés de a gente falar assim, Jesus tem misericórdia de mim, que eu ensinei a ele, mas ainda não faço. Eu estou educando, mas ainda não me eduquei. Então, a proposta do Evangelho é de nós buscarmos amainar as nossas críticas em relação ao outro. Porque Emmanuel, numa outra página, eu não tenho ela aqui não, mas Emmanuel diz o seguinte, que o Mário passa o dia todo se esforçando em atender às necessidades daqueles que lhe buscam. Aí, no final do dia, eu bato na porta do Mário. Mário, o pneu do meu carro furou. Mas, poxa, Evaldo, agora eu vou tomar um banho que eu estou cansadão. Está vendo? Não serve para nada. Não serve para nada. Ele te pede ajuda, ele diz que é cristão, hein? Diz que é espírita, mas não serve para nada.
Sabe por quê que a gente tem essa atitude? Porque uma atitude indevida do irmão apaga todo o bem que ele fez anteriormente. A nossa memória é muito curta. A nossa memória é muito curta. O irmão me ajudou a tirar a trave do meu olho. Mas quando eu vejo o cisco no olho dele, eu acho que ele é pior do que eu, porque ele também tem um cisco no olho. Eu tinha uma trave, mas ele tem um cisco. Poxa, brincadeira. A proposta do Evangelho é o autoconhecimento, gente. Não é para eu aprender, para sair aplicando, chamando a atenção da Ana, não é você não, maninha, da outra Ana do lado de cá, tá? Não é você não, é da outra Ana. Sabe? Não é isso não, gente. É uma vez que eu consigo ver alguma atitude do meu irmão que eu não concordo, é eu parar para analisar. Espera aí. Se gritou em mim aquela atitude, aquela ainda tem muito forte dentro de mim. Então, Evaldo, abaixa a tua bola, segura a tua peteca. Não é por aí. Não é, porque, sabe por quê? Porque Jesus... Olha o que Emmanuel fala para a gente. Gente, desculpa que eu vou colar dele, tá? Porque quem não tem que buscar onde tem, né? Emmanuel fala assim, ó, para muitos, Maria Madalena era a mulher obsidiada e inconveniente. Mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino atribulado por indizíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. E não foi o que aconteceu? Né? Maria Madalena era execrada pela sociedade. Gente, olha só, Maria Madalena não era prostituta, não, tá bom? Não era prostituta, não. Ela tinha a dificuldade do vício do sexo, mas ela não recebia pagamento por isso. Sabe? Se for taxar Maria Madalena de prostituta, eu acho que esse adjetivo tem que ir para muitos Evaldos por aí, tá? Porque não era. E Emmanuel fala que a transformação de Maria, na opinião de Emmanuel, a transformação de Maria Madalena foi maior do que a de Paulo de Tarso. Maior do que a de Paulo de Tarso. E aí Emmanuel fala assim, no conceito da maioria, Zaqueu era usurário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, Jesus, no entanto, era amigo do trabalho a quem transmitiria levantadas noções de progresso e riqueza. Qual foi o espírito que se aproximou de Jesus durante a sua trajetória no corpo físico que era isento de erros? Eu arrisco dizer que era José e Maria, seus pais. Que o restante, Jesus se acercou dos mais necessitados para desempenhar a tarefa que ele desejava implantar na Terra. Por que eu vou escolher para estar junto comigo aquele que não tem nenhum vício, nenhum defeito, nenhum desvirtuamento de caráter, a começar de mim? A começar de mim. Por que eu vou querer que o outro tenha uma atitude ilibada se a minha ainda deixa tanto a desejar? E aí, como os amigos espirituais, sabe, Ana, eles falam aquilo que a gente precisa ouvir, não o que a gente gostaria de ouvir. Um amigo falou assim para mim, se você se julga melhor que os outros, por que você espera dos outros atitudes melhores do que as suas? Se você se julga melhor do que os outros, por que você espera dos outros atitudes melhores do que a sua? Se eu já tenho consciência da trave que está no meu olho, eu tenho que me preocupar com a trave. Se o outro tem um cisco, agradeço a Jesus que o dele é cisco, o meu é trave. O meu defeito ou o meu erro é tão grande que a hora que o irmão João me chamar para conversar, eu vou de cabeça baixa. Sabe por quê? Porque eu tenho plena consciência que ele sabe tudo da minha vida. Ele sabe. Porque é um espírito que está equilibrado, ele já está na prática da caridade fraterna. Mas jamais ele vai olhar para mim e vai falar assim, né, Val? Chega aqui quietinho, vozinha mansa, vai lá fora, tu é o bicho solto. Né? Não vai.
Sabe por quê? Porque ele já conhece as minhas dificuldades. E ele sabe que não é o fato de apontando os meus erros que vai me dar condição de eu me retratar. Ao contrário, ele diz que, apesar de eu ter um caminhão de graveto no olho, ainda assim eu tenho utilidade para o trabalho que ele me propõe. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Certa vez, aqui na nossa casa, chegou um irmão, perto de... falando comigo no atendimento fraterno, sabe, o Jânio? E ele começou assim: eu sou homossexual. Eu falei, graças a Deus, meu amigo. Graças a Deus. Eu posso trabalhar aqui nessa casa? Eu falei, se for colocar condição, irmão, nem eu trabalho. Nem eu trabalho. Que não tem vaga nem para mim, que eu tenho certeza que eu não tenho vaga. Eu tenho certeza que não tem vaga. Aí ele falou assim, eu posso dar passe aqui? Eu falei, olha, não sou eu que escolho quem vai trabalhar no passe ou não. Mas eu acredito que, se eles aceitam dar passe, meu amigo, o sarrafo é bem baixo. Que, se eu posso, eu acredito que qualquer um que chegar aqui pode muito mais do que eu. E ele me abraçou e falou assim, muito obrigado, eu vou embora feliz, porque se um dia eu quiser participar de alguma casa, vai ser aqui. Sabe, isso para mim foi um prêmio. Sinceramente, estou falando sério, foi um prêmio. Porque ele falou que ele já tinha passado por outras casas de filosofias cristãs que falaram para ele que primeiro ele tinha que se curar, para depois ele ir. E só na doutrina espírita que ele sentiu o acolhimento daquilo que ele quer oferecer, não das condições que a casa exige. Porque, se fosse colocar condições, aonde estaríamos nós? Se falasse assim, olha, a Jane recebeu uma orientação espiritual, botou lá no portão do Cefac, a partir de hoje só entra quem tem o olho livre de argueiro ou de trave. Acho que vai dar teia de aranha lá dentro, né, Jane? Vai dar teia de aranha. Sabe? Por quê? Porque nós estamos no momento do nosso processo de progresso moral, aonde não nos habilitamos em juízes da ação de ninguém. Não nos habilitamos. Estamos muito distante da possibilidade de qualquer análise sobre a vida do outro. Chico Xavier dizia na matéria que eu estive dizendo, que ele tem tanta coisa para fazer que não dá tempo de dar opinião na vida de ninguém. E, se nós começarmos a colocar as nossas atenções dentro das nossas atribuições, sinceramente, não vai ser de nenhum peso para mim a conduta de quem quer que seja. Porque, como nos fala a Madre Teresa de Calcutá, que, no fundo, é entre eu e Deus. Entre eu e Deus. Quando levaram a mulher adúltera, aí sim, na lição do Evangelho, para Jesus, e o mestre disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ainda hoje, eu sinto no meu íntimo que eu tenho um sentimento de bando. Digamos que o Luiz Fernando fosse alguém que estivesse chegando hoje na nossa casa, no nosso convívio. E aí, a Adriana fala assim, olha, cuidado com esse Luiz Fernando, que eu conheço ele já de longas estradas. A gente cria um sentimento de banda. Quando o Luiz Fernando chega, dá boa tarde, todo mundo dá boa tarde, de campo de olho. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos a avaliar a pessoa mediante as suas ações que dizem respeito a gente. Porque o Evangelho nos propõe que o cristão se reconhece pelas suas obras e não pelo que falam dele. E o cristão, quando se fala cristão, quem é o cristão? É aquele que se esforça na sua transformação moral e em domar as suas más inclinações. Quem está livre disso dentro de uma casa espírita? Quem está livre de ainda ter a moral abalada por pensamentos, atos e palavras? Quem é que se coloca na condição, justamente, Fernando, a aparência engana sim, porque a gente julga pela aparência, né? Eu vou contar aqui um segredo. Quando eu fui no Cefac a primeira vez,
que eu olhei para a Adriana e falei, essa magrela não presta não, gente. Essa magrela não presta não. Eu não fui com a cara dela, não. Estou falando sério, nunca tinha falado para você, né, Adê? Eu não fui com a cara dela, não. Aí, né, como se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Hoje eu falo com uma tranquilidade que eu amo a Adriana. Eu amo mesmo, com muito carinho, respeito pelo que ela é. Mas as aparências enganam, né, Luiz? As aparências enganam. E nós queremos viver de aparência. Nós queremos viver na aparência. No Evangelho tem um texto que, se eu não me engano, é capítulo 16, que o irmão fala assim, eu, na minha casa, eu sou respeitado. E o complemento fala assim, e é odiado. Por quê? Porque nós queremos viver de uma imagem do que não somos. E nessa vivência errônea que eu tenho, eu quero julgar as atitudes do meu semelhante. Porque Jesus me propõe a mudança íntima. Se quiseres me seguir, é individual, gente. Jesus não fala isso para coletividade, não, é individual. Se quiseres me seguir, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O que eu faço? O que eu faço? Eu começo a juizar as atitudes da Neide. Olha, Neidinha, não dá, Neidinha, tantos anos dentro do Cefá que tu ainda fala essas coisas, ainda pensa assim. Ela pensa e fala, eu faço. Eu faço. Eu ainda tomo atitudes que, de noite... Eu estava falando isso numa outra reunião, que muitas das vezes, numa discussão, aqui em casa, eu com a Ivana, porque a gente não é almas gêmeas, né? Ainda estamos na fase da alma algemada, né? Assim, bem agarradinho um com o outro pela necessidade de reconciliação. Mas uma vez eu discutindo com ela, aí eu saí da sala, fui no banheiro, quando eu me olhei no espelho, a Adriana fiquei com medo de mim. Eu não me reconheci no espelho, eu falei, eu não quero ser isso daí, não. Eu não quero isso para mim, não, nem para mim, nem para ela. Não, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, porque uma vez eu vi uma pergunta assim no Face, você se casaria com alguém igual a você? Eu botei, Deus me livre. Eu não casaria com alguém igual a mim, mas não mesmo. Graças a Deus que não existe, né, no mundo dois Evaldo que não suportaria no mundo, né, duas pessoas iguais a mim. Mas a proposta do Evangelho é que as mudanças que eu desejo no outro, eu implante em mim. Eu comece comigo, que é mais fácil, porque eu estou comigo o dia todo. Por incrível que pareça, eu já acordo comigo e vou dormir comigo. Então, o que é mais fácil eu mudar? O que é mais fácil? Eu querer tirar. O Luiz tem uma historinha disso, Luiz. Você permite contar, Adriana, uma historinha sobre cortar o tamanho da cruz? Porque tem uma história que conta, o Vicente contava para a gente, né, Júlia, lá na União, que um irmão, ele andando, né, carregando a sua cruz, e ele viu que outras pessoas passavam rapidinho por ele, cruzes de vários tamanhos. Aí ele parou no caminho, viu uma pedra bem pontuda, começou a bater na ponta da cruz, que a dele estava muito grande. Aí ele ajeitou assim no ombro, falou, agora está leve, agora dá para ir. Continua caminhando. Mais adiante, ele foi na ideia do Luiz Fernando, cortou mais um pedaço e foi embora. Quando ele chegou no final da estrada, tinha um precipício. E o precipício era interessante, que assim, a pessoa chegava, botava a cruz ali, aonde ela botava a cruz, o precipício aumentava ou diminuía de tamanho suficiente para a cruz servir de ponte. Quando ele foi botar a dele, não faltava muito espaço para outra borda. Aí ele pegou e falou assim, tem alguma coisa estranha. O anjo que tomava conta daquele setor que tem, né, sempre um anjo, aí o anjo falou assim, o que houve? Ele falou assim, não, minha cruz não dá para atravessar. Meu filho, olha só, uma coisa que eu nunca vi acontecer é Deus errar. Se ele te deu essa cruz, é dessa que você precisa. Não, mas ela não dá, não dá. O anjo falou assim, pode abrir o jogo. O que tu fez? Sabe o que é, seu anjo? É que eu tive que tirar um pedacinho, estava muito pesado. O anjo falou, tudo bem, meu filho, é só tu voltar. Agora, o seguinte, quando você voltar e catar os pedaços e pregar na cruz, você anda mais devagar, porque vai ficar mais pesado, porque aí tem prego, tem a emenda, então vai ficar mais difícil carregar, mas tu vai ter que chegar com ela aqui, sem faltar um pedaço. Então, não é uma boa ideia tirar pedaço da cruz, não, tá, Luiz? Deixa ela inteira mesmo,
que arrastando com dor ou não é o tamanho que nós temos e merecemos. Porque quando eu quero tirar o pedaço da cruz, na metáfora que o Luiz nos lembrou, é com a finalidade de que eu quero colocar sobre o outro a responsabilidade que me cabe. Se eu ainda entendo que para que o Jorge me agrade, ele que tem que mudar, está errado essa visão. Porque a personalidade do Jorge não cabe, a não ser que seja por um processo obsessivo, e eu peço a Deus que ele não passe, né? A não ser que seja por um processo obsessivo, ele tem a liberdade dele de escolha, de mudar no momento que ele achar conveniente mudar. Assim como eu também. Livro 2000 anos, né? De Emmanuel. Aí, no relato dele, na condição de Públio Lentulus, quando ele vai desarvorado para um sítio, porque ele estava pensando se ele procurava Jesus ou não. Porque Lívia falou tantas coisas maravilhosas daquele rabi, né, lá de Cafarnaum, e se ele deveria procurar ou não. E ele foi para um sítio, um lugar, sentou-se na pedra e ficou elucubrando o que ele deveria fazer. E aí surge à sua frente a figura do mestre divino. Senador, melhor seria que tivesses me procurado ao calor do dia, para que a sua altivez demonstrasse a todos que Deus, que nos é superior. Mas está em ti me seguir agora ou esperar os milênios de sofrimento. Emmanuel, ele relata que levou 1.500 anos para ele se render ao amor do Cristo. Para isso, ele reencarna como Manuel de Nóbrega. 1.500 anos para se render ao amor do Cristo. E eu, há mais de milênios, que ainda não me rendi. Ainda não quis tirar a trave do meu olho. Ainda insisto em ver a dificuldade do meu semelhante, esquecendo que a minha é que me impede a caminhada. Porque muitas das vezes, eu olhando para a cruz do outro e acho pesadíssima, ele carrega não com alegria ou com tranquilidade, mas com obediência e resignação. Essas duas palavras eu insisto muito de repetir, porque Lázaro, quando ele traz essa página para a gente, obediência e resignação, ele fala, o pusilânime não pode ser obediente, e o orgulhoso não pode ser resignado. É por isso que eu ainda sinto dificuldade de ter essas duas virtudes. Porque ainda não me comprometi com o meu progresso moral e espiritual. Ainda não me comprometi de tirar a trave do meu olho. Eu ainda não me comprometi de ter um olhar misericordioso para o erro do meu semelhante. Eu tenho, sabe, tratados morais de comportamento na ponta da língua, baseado naquilo que o Evangelho propõe para a gente, mas com muita facilidade. Todos nós que viemos aqui conversar nos estudos, seja durante a semana, né, de segunda, quarta e sexta, seja aqui nas palestras públicas, todos nós temos o Evangelho na ponta da língua. Ele só não está nas nossas ações, ou na minha, particularmente. Não está nas minhas ações. Porque quando Jesus fala assim, que a gente peca por ato, pensamentos e palavras, Jesus está falando que a gente peca pelo espírito, que é o ser imortal, pelo perispírito, que tem o corpo causal, e pelo corpo físico, onde eu busco as vicissitudes da vida que me favorecem. Quando tivermos alguma dúvida em relação ao objetivo da minha encarnação, eu proponho que leiam e releiam, tantas quantas vezes for necessária, a questão 132 do Livro dos Espíritos, Objetivos da Encarnação. Porque, muitas das vezes, eu passo muito tempo reclamando das coisas, ao invés de propor mudar o meu comportamento para que as coisas que não mudam, que são fixas, eu tenha uma melhor compreensão dela. Eu não posso esperar que a Ana, que a Ana Maria, que Jane, que Daniele, eu não posso esperar que ninguém me agrade, porque eu sou sempre insaciável na recepção daquilo que me agrada. O que hoje está bom, amanhã não está mais.
Aquilo que hoje eu falei, que a pessoa aquilo que a pessoa me falou, que foi lindo e maravilhoso, uma coisa maravilhosa, amanhã a mesma frase me cai mal. A mesma frase. Então, quando Emmanuel coloca para a gente que a gente deve observar amando, olha só, observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará, por fim, as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Quando ele fala em escama, a gente lembra de Saulo de Tarso, né? As portas de Damasco, a página de preparação fala de Ananias, né? Que quando Saulo ele questiona: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: sou eu, Jesus, Paulo, a quem tu persegue. Paulo não fez nenhum discurso colocando todos os motivos das suas infelicitações, não. E nem colocando responsabilidade em ninguém, não. Ele só perguntou ao mestre: o que queres que eu faça? Jesus também não deu receita de bolo, não é, Luiz? Entre na cidade e lhe será dito o que fazer. Ele entrou cego. Entrou cego. Quando ele é levado, depois daquela situação que Sadoc não quis receber, que ele é levado para a estalagem, né, de Judas, que Ananias vai ter com ele, Ananias tira o quê dos olhos de Saulo após uma longa prece de agradecimento a Jesus por aquela transformação? Escamas dos olhos de Saulo. E Saulo passou a enxergar a vida com outra forma. Durante a trajetória de Paulo, de 32 anos de pregação permanente do Evangelho, ele diz: em nenhuma cidade entrei pelos braços, só pela chicotada, e de nenhuma saí pela glória, mas sempre espancado. Quando ele desencarna, ele se vê sentado embaixo de uma árvore, e como ele está? Cego. E ele sente passos, ele reconhece de novo Ananias. E ele fala: Ananias, é você? Sim. Fui primeiro ter com você para tirar as escamas da ignorância dos teus olhos. E agora venho para te tirar dos olhos a visão material e te mostrar a amplitude do reino de Deus. Então, todas as vezes que eu entender que nos olhos do meu irmão tem um argueiro, tem um cisco, eu me esforço de tirar as escamas, as traves do meu olhar, para que eu possa olhar o meu irmão como aquele em que eu posso ser útil de alguma forma, que eu possa ajudar de alguma forma, nem que esteja com um sorriso de um bom dia, boa tarde, boa noite. Mas o arqueiro que ainda me infelicita é do orgulho e da vaidade. E esse só eu posso tirar. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Ô, meu amigo Evaldo, também te amo. Você me ama? Também te amo. Tem uma teoria da sociolinguística que fala das imagens públicas que a gente reivindica para nós. E na casa espírita, a gente reivindica sempre a imagem positiva, né? A gente faz cara de bonzinho para que as pessoas, né, nos veem de uma forma positiva. Então, no primeiro momento, quando você falou isso, eu fiquei aqui refletindo, que bom, porque seria muito pior se eu tivesse passado para você a imagem da boazinha, e depois você descobrisse que eu era aquela, mas é a Adria, sabe? Então, que bom. E que, como você falou, que nós possamos nos dar a oportunidade de conhecer melhor o outro antes, né, de fazer julgamentos, antes de criar essa imagem pública negativa, né? Porque no primeiro momento a gente cria quando a gente vê as atitudes que a gente não concorda, a atitude que a gente acha que ele não deveria fazer, mas que a gente ainda não mudou, a gente, como você falou inicialmente, né, Evaldo? Que bom, quanta coisa boa você trouxe hoje para a gente, né, para a gente refletir, a gente deixar realmente de lado essa ideia de que
É sempre o outro, né? Sempre o outro. O problema está sempre no outro, né? Muito bom, meu amigo. Obrigada. Que tarde maravilhosa. Eu passo para a Juju, para ela poder fazer a nossa prece final, Ju. Jesus, te agradecemos por esses momentos de estudo. Que maná, Senhor, nos ofereceste nessa tarde e noite de hoje. Permita, Senhor, que possamos realmente burilar nossos sentimentos, trabalhar os nossos defeitos, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Que possamos, Senhor, parar de julgar o outro e nos concentrar no que for necessário para a nossa transformação moral. Que possamos largar aquele homem velho em busca de um homem novo, de um homem melhor. Mas somente com seu amor, com suas bênçãos, com seus anjos sobre cada um de nós, é que iremos nos fortalecer para sermos melhores a cada dia. Obrigado, Pai, e abençoe todos nós e que possamos ter uma noite de muita paz e tranquilidade, com as graças e os poderes de Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Ju. Obrigada a todos que participaram. Eu vou abrir aqui, liberar o microfone para o pessoal, para que a gente possa dar aquele tchau, com vibrações bem positivas para o nosso amigo. Vamos lá. Obrigada, Evaldo. Liberado. Obrigada, Evaldo, pelo carinho. Muito obrigada. Benção, mãe. Obrigada. Obrigada, meu amigo. Grande beijo, irmão. Obrigada, Evaldo. Obrigado. Beijo. Obrigado. Vamos Fábio. inventar um Tchau. colírio aí. Tchau. Vamos